Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Dark Cinnamon e esse é o Zona Darquinha. E hoje eu vou analisar uma reportagem do Fantástico que diz o seguinte: o título da reportagem é Pela primeira vez, mulheres lideram o sustento dos lares no Brasil. E isso foi uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas. E nessa reportagem diz que a cada 100 lares no Brasil, 52 deles são chefiados por mulheres. E dentro desses subrecortes de mulheridades, a gente vai entrar com o fator racial, que a maioria dessas mulheres são pretas e pardas do Sudeste. E aí um fato interessante sobre mulheres pretas é que as mulheres pretas sempre foram chefes de família, né? Isso num recorte de contexto histórico, chefe da família dos outros, desde que a gente é um país que mamou na tetinha de uma mulher preta, certo? E também que as mulheres pretas, tá ali na Bahia, contexto de escravidão, elas sempre venderam seus quitutes, venderam seus acarajés, venderam ali da sua culinária ancestral, sempre fizeram ali a moedinha delas, tá? E aí a gente tem que entrar no contexto histórico das escravas de ganho, que juntavam seu dinheiro da venda dos seus quitutes, incluindo o acarajé e às vezes de pequenas coisas da sua senhora, tá? E elas juntavam dinheiro, embora elas tivessem que repassar o lucro parte para a senhora, é, elas conseguiam assim comprar sua liberdade com o dinheiro, sua carta de alforria. E eu acho que quando a gente olha para o nosso passado para entender o nosso presente, a gente consegue entender o porquê o feminismo branco não abarca mulheres pretas. Porque, num recorte histórico, dentro do contexto histórico, as mulheres brancas elas tinham o privilégio de apenas estarem sujeitadas ao Senhor. Então, a luta do movimento ali de mulheres brancas sempre foi para se igualar ao homem branco. Nunca incluiu mulheres pretas. Mulheres pretas estavam sujeitadas a todo mundo. E é por isso que nesse canal eu falo sobre mulheridade preta. Voltando para a reportagem, diz que a maioria dessas mulheres são MEI, né? Voltando agora para o contexto atual, ou seja, microempreendedoras individuais. E aí é dito que ser MEI garante muito mais direitos, né? Às mulheres, para permitirem ali para sair da informalidade, sendo que não é verdade, sabe por quê? Porque ser MEI quer dizer que você é uma microempreendedora, você é uma microempresa. Você não vai ter direito trabalhista, você não tem férias, você não tem direito de ficar encostado em caso de doença, em caso de algum problema sério. Você não tem auxílio maternidade, você não tem 13º, você não tem folga remunerada, você não tem férias. O direito que você tem é de trabalhar. Você vai pagar sua DAS todo mês para continuar regularizada, emitir nota, certo? E a DAS anual, que é onde você vai declarar que ali o teto do MEI é 84 mil, não lembro agora de cabeça. E aí o que eu achei muito interessante nessa reportagem é o que essa mensagem esconde, né? Senão uma falsa ideia de mérito e empreendedorismo. O que essa reportagem esconde, senão passar uma ideia de mérito, de meritocracia e empreendedorismo. Então, assim, a gente sempre tem que olhar com um olhar muito crítico. O que está sendo ali passado naquela reportagem, naquela mensagem. A gente tem que ler entre as camadas. Outro recorte importante é que ao menos 7 casais que foram solicitados para serem entrevistados nessa reportagem desistiram, porque os homens se sentiram inferiorizados por terem uma mulher que é arrimo de família, que é chefe de família. E isso é muito sintomático, porque é um sintoma do machismo. Então veja bem,
Você é um homem que você tem vergonha da sua companheira sustentar a casa ou ganhar mais que você. O que é isso senão um símbolo da fragilidade masculina, fragilidade do machismo? E eu acho que essa vergonha de não ser um homem provedor reflete muito em resultados de outra pesquisa, que é aumento da taxa de feminicídio, por exemplo. Porque entra em algo da honra masculina, que é algo muito internalizado e validado ainda socialmente. Então vamos desabrochar, vamos amadurecer para a vida, né? Você que é um homem que sente vergonha da sua mulher fazer mais dinheiro que você, não volte essa vergonha em forma de ódio para sua mulher, para sua namorada. Não faça isso. A parte da meritocracia, gente, é muito sutil, porque mostra que, apesar dos pesares, né, a família ali conseguiu se estruturar minimamente. Você tem aí mostra o filho, né, da moça, da entrevistada, que está na Europa, que está viajando vários países, o outro entrou agora para o serviço militar obrigatório e tudo mais. Isso tudo passa muito uma ideia de superação do mérito, de tudo pode ser, só basta acreditar. Sendo que outra grande reclamação dessas mulheres foi também que elas estão sobrecarregadas, elas estão exaustas. Então, o discurso meritocrático, ele abafa um fundo histórico. Então, se a gente é um país que a gente não conhece o nosso contexto histórico, se a gente nega a nossa história, se a gente cai na falácia da democracia racial, a gente não consegue entender os fenômenos que acontecem na sociedade brasileira atual. Então, por trás de um dado que é até celebrado, né? Nossa, pela primeira vez as mulheres são chefes de família. O que vem ali por trás disso tudo, sabe? Um fato é que a taxa de fecundidade ter decaído nos últimos tempos ajudou que muitas mulheres conseguissem avançar nos seus estudos, conseguissem avançar na sua carreira, tanto acadêmica quanto também no trabalho. Aí traz o exemplo de uma moça que já tem mais de 3 ou 4 formações, está fazendo especialização, MBA e tudo mais. Isso deve ser celebrado. Isso deve ser muito celebrado. Por outro lado, isso também revela pra gente uma coisa muito interessante, que mulheres, arrimo de família, elas costumam ficar mais desempregadas do que homens, arrimo de família, né? Então, o que é isso senão símbolo de uma sobrecarga doméstica? A gente sabe que a construção social ocidental, mais especificamente para localizar a gente de homem e mulher, de obrigações domésticas na casa, a gente sabe o fundo que isso tem. Então, mesmo que a mulher ela não sustente ali no dinheiro, ela tem que sustentar no dinheiro a casa e cumprir com as tarefas com a família. Porque o lugar da mulher é onde ela quiser, só que a reprodução desse lugar da mulher, ela continua intrínseca na sociedade. Até minha gata resmungou aqui, vice. E o curioso é que, mesmo que essas mulheres ocupem a mesma função, carga horária, e tenham a mesma competência que um homem, mesmo assim elas estão mais sujeitadas à informalidade, ao subemprego. E ao final da reportagem é muito curioso porque mostra uma das entrevistadas, né? Ela diz que se formou quase aos 47 anos de idade. E esse fator é muito comum em mulheres pretas, assim. Eu acho que se você conseguiu terminar a faculdade durante seus 20, é um grande privilégio. Tem amigas até pretas que não pararam de estudar,
que têm a minha idade já são pós-graduadas, tá ligado? Diante de muita luta, não pararam de estudar. É vai, 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 vai. E que bom, eu fico muito feliz. Mas isso ainda é uma exceção. Porque a nossa existência dentro da sociedade brasileira, ela não é linear. Ela não é uma coisa certinha. A gente faz assim na nossa existência. É um caminho muito turvo para a gente conseguir concluir uma graduação. Então, tem casos e casos aí de mulheres que vão concluir graduação, às vezes com 40, às vezes com quase 50. Eu sou um caso. Eu vou fazer 39 anos e estou concluindo a minha graduação, porque eu tenho 2 faculdades que eu não concluí. E aí, a vida acontece, né? Desavenças da vida. E não que isso só aconteça com mulheres pretas. Aqui eu estou localizando porque é um recorte a qual me insiro. E eu achei muito curioso e, mais uma vez, meus parabéns à entrevistada, deixando claro que não é um ataque pessoal. Achei curioso o curso dela de formação, né? Porque terapia cristã, eu nem sabia que isso existia, tá? Me desculpe a minha ignorância, mas eu não sei se isso aguça ou incentiva um espírito crítico, de que ela vá olhar com criticidade o próprio curso de formação dela, né? E aí isso me deixa pensando assim sobre quais cursos as mulheres negras e pardas estão procurando, né? O que está sendo estudado afinal? Porque mulheres brancas são o dobro em quantidade. A gente vê que por isso que eu gosto de fazer o recorte aqui. Localizar exatamente onde a gente está. É mulher, mas que mulher é essa? De que mulher a gente está falando? E aqui eu estou falando da mulher negra, que inclui a mulher preta e pardas. Então a gente sempre deve lembrar que quando a gente faz o recorte dessas mulheridades, desse gênero mulher, a gente sempre tem que lembrar que os dados nos revelam uma consequência do nosso passado histórico, tá? E que essa recuperação, dessa superação histórica dessa mulher preta que está vencendo, isso é um discurso que pode ser muito tendencioso, porque ainda assim a gente é a maior vítima de feminicídio. Outra vez, sempre temos que olhar o que está sendo estudado. Será que a gente está com alguns cursos gerando mais mulheres negras que estão aí sendo cooptadas por um discurso hegemônico? Para a reprodução de um discurso hegemônico? Então você que está aqui me assistindo, não tente se comparar, tá? Não compare a sua história de vida com a de outras pessoas que tiveram sucesso aos 25, são milionárias e tudo mais, essa história de superação. Não caia nessa falácia, porque o seu tempo é só o seu tempo. Pessoas, principalmente se a gente fizer o recorte étnico-racial, pessoas negras que estouraram, que têm muito sucesso aos 25, ou na internet, ou em carreira de sucesso, é porque são exceção ainda. Ainda assim é uma exceção, não é uma regra, porque a meritocracia gosta de usar exceções, tá? De
da minoridade social, pegam ali e usa de exemplo, de superação para perpetuar essa hegemonia do discurso meritocrático. Então, dependente do curso que você esteja fazendo, sempre procure ir para fora do cânone. O que é cânone? É tudo que a gente estuda ali, material curricular da sua grade ali, do seu curso. Tenta estudar coisas por fora. As coisas que eu carrego para minha pesquisa, eu estudei por fora do cânone. Então, não desista da sua pesquisa. Instigue sim um pensamento crítico para você. Tente sim acordar os seus. Porque cada vez mais a gente vai estar entrando num discurso que vai tentar nos englobar. Mas a gente continua sendo lida enquanto uma mulher preta. E saiba que quando a gente é posicionada quanto uma mulher preta, as coisas mudam um pouco de lugar. Então, fica atenta, irmã. Ainda dá tempo de acordar para a vida. E aí, de final de questionamento, eu fico me perguntando aqui: quais as verdadeiras intenções de uma reportagem como essa, que o texto poderia ser lido de uma forma crítica, né? Eu não sei quem roteirizou o texto, mas um texto que romantiza a sobrecarga da mulher negra na sociedade. Eu estou o tempo inteiro aqui nesse canal falando da mulheridade preta, trazendo os recortes de necropolítica, da sujeição, do mito da democracia racial. E o que uma reportagem dessa é senão reforço, ao meu ver, de uma democracia racial que não existe. Botar a mulher preta como super-heroína quando ela mesma na reportagem está reclamando de cansaço é também desumanizar essa mulher. Porque ela é MEI, ela é dona de casa. Quando ela tem a sorte de ter um marido que ajude ela na entrega lá dos quitutes, do bolo, da confeitaria, que corre ali o negócio junto, que bom. Aplausos. Mas ainda é uma vergonha para o homem admitir que uma mulher tem mais capacidade, às vezes intelectual, muitas vezes intelectual, de manejo com dinheiro, de fazer o corre acontecer. Ainda é uma vergonha para o homem. Ele não olha para a mulher com orgulho, fala: nossa, essa mulher é foda. Ainda é uma vergonha. E a gente sabe aonde essa vergonha desemboca. Com esses discursos super problemáticos masculinistas que rondam a rede. A gente sabe onde isso vai parar. Então vamos ficar atenta. Tá bom? Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Eu sou a Dark Cinnamon e esse é o Zona Darquinha. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.